As farinhas, gente, elas são separadas, eu separo as farinhas por funções, tá? Então aqui eu até anotei os grupos, eu não sei se vocês vão conseguir ler, mas eu vou ler pra vocês. Eu tenho 3 grupos principais de farinhas: estrutura, liga e maciez e leveza. São 3 grupos essenciais que estejam presentes nas suas receitas de pães e de bolos. Por quê? A farinha de estrutura vai me dar suporte para a massa. O que é isso? Minha massa vai crescer dentro do forno, vai fermentar. E a minha farinha de estrutura vai fazer com que ela fique em pé. Se eu não tenho farinha de estrutura o suficiente, ou se eu não tenho farinha de estrutura na massa, o que vai acontecer com ela? Ela vai crescer e vai baixar, porque a estrutura está prejudicada e aí o peso da massa vai ser maior e esse bolo, esse pão vai baixar, tá? Então, estrutura é essencial. Liga. Por que eu preciso de liga? Porque quando a gente não usa a farinha de trigo, a gente não usa o glúten. E o que o glúten faz nas receitas com farinha de trigo? Agrega liga e elasticidade. Então, se eu tiro o glúten, eu tenho que usar aqui nas minhas receitas sem glúten, farinhas que tragam liga e elasticidade para a massa, tá? Então, entram aqui as farinhas pertencentes ao grupo de farinhas de liga. Já vou dar exemplo de todos esses grupos, tá? Já a gente vai conversar sobre as farinhas. E, por fim, o grupo de farinha de maciez e leveza. Por que cargas d'água que eu preciso colocar uma farinha de maciez na minha receita de bolo? Porque essa farinha é a responsável pelo seu bolo ficar com o miolo que desmancha na boca. Você já comeu um bolo que tem um miolo seco, duro? Provavelmente não tinha farinha de maciez e leveza. Esse grupo tem essa função muito específica na receita e precisa estar inserido no seu mix. Então, o seu mix precisa ter estrutura, liga, maciez e leveza, tá? Exemplos de farinhas farinha sem glúten, né, que a gente tem, que tragam essas características para a massa. Farinha de estrutura, nós temos farinha de arroz branco, farinha de arroz integral, temos farinha de grão de bico, trigo sarraceno, farinha de teff, painço. Todas essas são farinhas de estrutura que vão dar suporte para a minha massa, tá? Só que aí, quando você vai conhecer cada uma, porque isso é muito importante, você vai entendendo que, sim, a função principal dessas farinhas é dar estrutura para a massa. Entretanto, elas não agregam só estrutura. Então, quando você vai usar, por exemplo, a farinha de grão de bico. A farinha de grão de bico é uma farinha de estrutura. Ela tem essa função principal. Entretanto, ela também agrega liga. Ela agrega liga porque ela tem essa característica de dar mais gomosidade, elasticidade para a massa, uma característica própria da farinha. Então, ela ajuda, ela auxilia na liga das massas também. A farinha de grão de bico, quando a gente assa os nossos produtos, eles ficam mais douradinhos por conta da composição dessa farinha. Então, quando você vai entender cada uma, você vai vendo que cada uma tem uma função principal, que é essa função que eu uso para dividir as farinhas em grupos. Entretanto, elas também entram na receita com outras funções secundárias, que vão ajudar na textura, na consistência, no sabor, na coloração dessas massas. Então, é muito importante que você entenda sobre suas farinhas, as farinhas que você esteja utilizando. Perfeito, gente? Vamos tomar uma água aqui que eu tô com sede? E vamos continuar com os nossos grupos. Bora lá. Segundo grupo, farinha de liga. Farinha de liga, exemplo, polvilho doce e farinha de linhaça, por exemplo. São 2 exemplos de farinhas de liga. Mas são farinhas bem diferentes, apesar de a função principal ser a mesma, que é trazer liga e elasticidade para a massa. Nós temos farinhas que polvilho doce é pobre em nutrientes e a farinha de linhaça é rica em fibras, gorduras boas, ômegas 3 e 6. Então, ela traz nutriente para a nossa receita. Farinha de liga também tem função principal de dar liga, mas ela tem uma molécula, um componente em sua composição chamado de mucilagem, que é o mesmo componente que tem no psyllium. O que significa isso? Que quando eu coloco água na farinha de linhaça, ela vai formar gel. E esse gel vai atuar dentro da minha receita, trazendo ainda mais liga para a massa. Por isso que a gente usa a farinha de linhaça para substituir os ovos, porque ela tem essa capacidade de formar mucilagem, formar essa solução viscosa
e vai atuar na nossa receita ajudando na elasticidade, na liga dela, tá? Quando a gente trabalha com receitas que têm essa elasticidade, a gente tem um resultado final que tem um aspecto mais bonito e um crescimento mais uniforme, porque eu tenho elasticidade, eu tenho liga para que permite que o meu bolo expanda dentro do forno e cresça uniformemente, não se rompa, né? Não tem ali quebra de ligações e a rachadura da massa. Então, a farinha de liga é essencial para que a gente tenha um resultado final que não esfarele. Eu recebo muitas perguntas nas redes sociais de pessoas, né, que têm dificuldade em deixar o seu pão sem esfarelar. O que falta? Pode ser liga? Com certeza. Pode ser elasticidade que esteja faltando aí. Pode ser farinha de liga. Pode ser outras coisas? Pode sim. Mas a primeira coisa que eu pergunto é: qual é a formulação do seu mix? Qual é a porcentagem de farinha de liga que tem nesse mix? Para depois, se tiver tudo ok, eu explorar outras possibilidades. Mas a farinha de liga é essencial para a gente ter um bolo, um pão que não esfarele. Tudo bem, gente? Farinha de maciez e leveza, exemplo, fécula de batata. A fécula de batata é aquela farinha super fina que a gente tem, né? O amido, ele tem o grânulo um pouquinho mais grosso. A fécula de batata é aquela mais fininha, mais leve. E é isso que ela vai trazer para a massa. Leveza, maciez, tá? Muitas pessoas não usam esse terceiro grupo de farinhas na receita. Já vi muitas receitas por aí, na internet, né? E não leva esse tipo de grupo de farinha, esse tipo de farinha. Leva só polvilho doce, farinha de arroz, polvilho doce, farinha de arroz, né? Quem nunca viu uma receita assim? Pra mim, essa receita nunca vai ficar perfeita, porque eu preciso do mix composto ali com farinha de maciez e leveza também, porque ela tem a sua função na massa, certo? Gente, é muito importante que vocês entendam que o mix equilibrado precisa ter pelo menos essas três farinhas, esses três grupos, né? Não necessariamente as farinhas que eu citei, mas esses três grupos. E aí, mas eu só posso usar a farinha de arroz como farinha de estrutura? Não, você pode usar outras farinhas também em combinação. E é extremamente importante que você entenda como fazer essas combinações do jeito certo, porque combinando farinhas é que você tem um resultado melhor ainda. Exemplo, se você coloca uma farinha que tem muita proteína na receita, o seu resultado vai ficar mais macio e mais úmido, mais fofinho, né? Mas você só vai aprender essas nuances das farinhas conforme você for entrando nesse mundo, né?